Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Queria convidar as crianças até 11 anos para subirem para a sua classe. Mal sabe ela que ano que vem ela está nos adolescentes. Vai tremer com as minhas aulinhas lá. Aliás, os adolescentes hoje ficam. A aulinha hoje é aqui. Minha sala está cheia de adolescentes nessa manhã. Glória a Deus. Hoje eu quero, primeiro, agradecer você que está nos visitando, que você sinta-se bem, que seja um culto gostoso, mas que acima de tudo, Deus fale ao seu coração. Nós vamos conversar hoje um pouco sobre Davi, um salmo que Davi escreveu. E por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia junto comigo no Salmo de número 39. Se você desejar, nós vamos projetar, e eu vou fazer todas as leituras dessa manhã, na nova versão transformadora. Salmo 39. Posicionou. Todos acharam? Para Jedutum, regente do coral, Salmo de Davi. Disse comigo, tomarei cuidado com o que faço e não pecarei no que digo. Ficarei calado enquanto o perverso estiver por perto. Mas enquanto eu estava em silêncio, sem falar sequer de coisas boas, a angústia cresceu dentro de mim. Quanto mais eu pensava, mais ardia o meu coração. Então decidi falar. Mostra-me, Senhor, como é breve o meu tempo na terra. Mostra-me que meus dias estão contados e que a minha vida é passageira. A vida que me deste é mais longa que alguns palmos, e diante de ti está a minha existência. Não passa de um momento. Na verdade, o ser humano não passa de um sopro. Somos apenas sombras que se movem, e nossas inquietações não dão em nada. Acumulamos riquezas sem saber quem as gastará. Agora, Senhor, o que devo esperar? És minha única esperança. Livra-me de minha rebeldia e não permita que os tolos zombem de mim. Estou calado. Não direi uma só palavra, pois minha punição vem de ti. Mas, por favor, pare de me castigar. Os golpes de tua mão me reduzem a nada. Quando nos disciplinas por nossos pecados, consomes como a traça o que é mais precioso. O ser humano não passa de um sopro. Ouve minha oração, Senhor. Escuta os meus clamores por socorro. Não ignores minhas lágrimas, pois sou como estrangeiro diante de ti, um viajante que só está de passagem, como eram os meus antepassados. Desvia de mim o olhar, para que eu volte a sorrir antes que eu me vá e deixe de existir. Senhor, ao lermos uma oração tão dolorida como essa, feita pelo nosso irmão Davi, que o Senhor ajude a abrir a nossa mente e a considerar as mesmas coisas que Davi considerou. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nessa manhã, o tema do nosso sermão, da nossa reflexão, é: a vida passa rápido. Um dia você vai morrer. A vida passa rápido e um dia você vai morrer. Um bom tema para começar um domingão, não é? Um domingo alegre, um domingo feliz. Você deixou em casa lá aquele frango marinando para depois fazer um frango assado com a família. Tem momentos gostosos, aí vem o pastor e vai falar que você vai morrer um dia. Não sou eu que estou falando para você. Um dia você vai morrer. Dizem que na Roma antiga, por vezes, quando um imperador, quando um general tinha um grande triunfo, e ali ele estava celebrando com a multidão, sendo aplaudido, sendo exaltado,
tinha um escravo que ficava atrás dele, dizendo as seguintes palavras: Respice post te, hominem te este momento, memento mori. Latim, não é meu forte. Sabe o que está escrito? Quando nós traduzimos para o português não se esqueça que você é apenas um homem. Lembre-se que um dia você vai morrer. Eu fiz questão de colocar em latim porque parece mais dramático, né? E eu fui até pesquisar como nós falamos, eu quero um prato de batata frita, um bife com batata frita em latim. É mais ou menos assim, volo comere assatum cum post frites. Triste, né? Frites parece o Mussum falando. E quando eu falo em Mussum, eu me remeto a que eu sou muito velho, porque essa galera nova aí nem sabe quem é Mussum. Malemar viu um meme dele numa figurinha no WhatsApp. Porque, afinal de contas, a vida passa rápido. Em vários momentos, em várias culturas, em várias categorias, nós somos lembrados que a vida passa rápido. Quando nós pegamos as artes, nós vemos que vários artistas, vários músicos, vários poetas já falavam e falam sobre a morte. É comum você ver crânios em algumas imagens. Há inúmeros livros, poesias, que falam sobre a morte. Não posso nem esquecer dos filmes que falam sobre a morte. Você está vendo aí um retratinho do Meu Primeiro Amor. O que tem o Meu Primeiro Amor a ver com morte? Assiste esse filme. Ele fala sobre a morte o tempo todo. Há músicas que falam sobre a morte. A vida é trem-balo, parceiro. Ó, vai passar rapidinho. Os nossos animais de estimação, os nossos bichinhos, nos lembram que a vida passa rápido. Alguém já teve um cachorro com mais de 20 anos? Gostaria de ter, mas não existe. A vida passa rápido. Se você é um cara das redes sociais, talvez você tenha o Twitter ou o antigo X. Ali tem uma conta chamada Lembrete Diário de Morte. O único post diário que eles fazem é a seguinte frase: um dia você vai morrer. E eu acho que o dono dessa conta morreu. Porque a última publicação é em 2023. Um dia ele morreu. Porque, afinal de contas, a vida passa rápido. Existem festas para nos lembrar da morte. No México existe a festa dos Los Mortos. Aqui no Brasil, a gente tem o feriadão de finados, onde a gente reúne a família, faz aqueles churras, mas porque a gente sabe que a morte, para a gente, é só o começo de uma vida. Agora, as pessoas que não entendem, não compreendem, vão ao cemitério, fazem as suas orações, as suas preces, enchem aquele ser de velas, porque a vida passa rápido. Irmão, irmã, um dia você vai morrer. É engraçado eu pensar sobre isso alguns dias depois do meu aniversário. Recentemente eu fiz 42 anos. Não parece. Parece mais, mas fiz 42 anos. É engraçado como as pessoas comemoram os aniversários. Tem muita gente que é entusiasta. Ai, é meu aniversário. Ai, é meu aniversário. Ai, festa, 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 festa. Eu sou um cara mais sereno, tranquilo, comedido. Ah, é festa? Ah, parabéns, obrigado. Só. E esses dias, no meu aniversário, eu recebi uma ligação de um pastor, amigo, muito querido. E ele me contou algo que ele faz quando ele faz aniversário. E no primeiro momento eu achei uma loucura. Falei, mano, como esse cara tá louco? Jesus não deixa eu ficar nessa loucura. Ele falou que toda vez quando ele comemora o seu aniversário, ele entra no Google para pesquisar ou encontrar famosos que morreram com aquela idade que ele está comemorando. Falei, mano, que loucura, mas deixa eu ver quem morreu com 42 anos. Eu fiz uma pesquisa. Famosos que morreram aos 42 anos. Eu descobri que o rei do rock, Elvis Presley, morreu com 42 anos. Eu descobri que o comediante Paulo Gustavo morreu também com 42 anos. O poeta, o político, autor de O Guarani, de Iracema, José de Alencar, também morreu com 42 anos.
Alexander Hamilton, um político, um dos fundadores, um dos coordenadores dos Estados Unidos da América, aquela potência mundial, morreu aos 42 anos. Poxa, imagine se eles tivessem vivido um pouco mais. Afinal de contas, 42 anos é novo, né, gente? Não é assim, a flor da idade, mas vamos entender que a realidade do Brasil, 80 e poucos, a gente está na metade do caminho. São novos. Morreram cedo. Poderiam ter feito muita coisa depois dos 42 anos. Mas aí, eu descobri um negócio lá no ChatGPT. Fui buscar pessoas que também morreram aos 42 anos, mas que talvez não são bem vistas na sociedade. Eu descobri que o Ivan o Terrível morreu aos 42 anos. Ivan o Terrível foi o fundador da agência secreta da Rússia. Cara que cometeu várias atrocidades. Eu descobri que o Sérgio Fleury, um dos maiores torturadores do regime militar, morreu aos 42 anos. Descobri também que o Escadinha, o José Carlos dos Reis, um dos líderes e fundadores do Comando Vermelho do Rio de Janeiro, morreu aos 42 anos. O bandido da Luz Vermelha também morreu aos 42 anos. Aí você já fala pra mim, tá, mas esses aí, né, podia ter morrido até um pouco antes, né? Pessoas que não somaram nada para a sociedade. Mas não. Quando a gente abre um texto escrito por Salomão, filho do autor do salmo que nós começamos essa reflexão, ele diz que há um tempo certo para tudo. Um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher e tempo de morrer. Queridos, nós vamos morrer, que afinal de contas, a vida passa rápido. Por isso, nessa manhã, eu quero meditar com você de uma forma rápida, simples, da mesma forma que é um salmo simples. Mas é um salmo muito profundo que nos traz a memória e nos traz a reflexão que a vida passa rápido. E eu dividi esse salmo em 3 partes. A primeira parte que eu quero chamar você a pensar junto comigo é o chamado a direcionar o nosso coração incomodado perante a Deus. E é lá logo nos primeiros versos, os 3 primeiros versos, para Gedutum, regente do coral, Salmo de Davi. Deixa eu só contextualizar você. O Salmo é uma poesia, entretanto ele é musicado. Gedutum, quando a gente pega lá em 1 Crônicas 16, a gente entende que ele é o líder, ele é o regente do coral, ele é o líder da música, ele que é a Isabela deles. Quem coloca, a gente chega para Isabela e fala, Isabela, a música é essa, a letra é essa, coloca a música. E ela ensaia o pessoal. Então o Gedutum era a Isabela da época deles. E ele faz essa música. Disse comigo, tomarei cuidado com o que faço. Não pecarei no que digo. Ficarei calado enquanto o perverso estiver perto. Mas enquanto eu estava em silêncio, sequer de coisas boas a angústia cresceu dentro de mim. Quanto mais eu pensava, mais ardia o meu coração. Tem algo incomodando Davi aqui nesse momento. Tem algo que Davi precisa falar. Sabe quando você precisa falar com alguém? Sabe quando você precisa desabafar? Sabe quando, às vezes, a gente quase surta por guardar as coisas dentro do nosso coração? Ou, ao contrário, sabe quando alguém precisa falar com você? Sabe quando o seu amigo fala, olha, a gente precisa conversar? A espinha já gela. Fala, Ontem eu falei para um adolescente, falei, olha, a gente vai almoçar essa semana. Ele travou assim. Falei, cara, a gente vai almoçar com o pastor, cara, um bate-papo assim, né? Talvez eu vou marcar esse almoço para sexta, para deixar ele pensando até quinta-feira de tudo que talvez ele tenha feito errado. Mas às vezes, quando a gente é confrontado, quando a gente tem algo a falar, a gente guarda dentro do nosso coração. Isso, o pessoal dos adolescentes, da aulinha, já está cansado de ouvir, que não é bom. Só que o caso de Davi aqui era diferente. Davi não queria chegar falando, reclamando, ou jogando nas costas de Deus algo que ele tinha, inclusive, a respeito de Deus, na frente de qualquer um.
na frente dos ímpios, na frente das pessoas que talvez o puniriam por outras coisas. Davi usa de sabedoria aqui e guarda para ele. E aqui a gente já pode tirar uma lição extremamente importante. Não reclama da sua vida para qualquer um. Não fale daquilo que está agonizando dentro do seu coração para as pessoas que não vão te aproximar de Deus, mas que talvez vão te afastar mais ainda de Deus. Porque através dessa informação ela pode chegar na... Ai, você não sabe que eu descobri do irmão tal. Saiba com quem falar as coisas. Entretanto, saiba a hora, saiba como. E Davi aqui, naquele momento, ele estava com uma mordaça na língua. Porque justamente os ímpios estavam por perto. Ele fica inquieto e algumas versões falam que ardia o seu coração. Estava pegando fogo, a brasa estava aumentando, porque ele precisava falar, o peito dele estava explodindo. Às vezes, a gente precisa controlar isso ao ponto de entendermos os momentos certos e as pessoas certas a quem nós falamos. Primeiro, para não expormos aquilo que não vai abençoar outras pessoas e nem nos abençoar. Quantas e quantas conversas ou intrigas seriam mudadas e modificadas se tivéssemos contado até 10? Quando você já viu, falou. E por vezes, aquilo que nós falamos, ele é para a pessoa errada e da maneira errada. E por isso Davi fala, olha, eu preferi ficar quieto para não falar isso na frente dos ímpios. Tem momentos que nós precisamos escolher a forma de falar, inclusive o meio de comunicação que usaremos. Quando nós pegamos a segunda carta de João, nós vemos que é a carta mais curta do Novo Testamento. Inclusive, João fala que algumas coisas não daria para a caneta ou para a tinta e o papel receberem, porque ele precisava falar olho no olho. E muitas vezes a gente insiste em falar as coisas pelo texto do WhatsApp. Muitas vezes a gente insiste em mandar um áudio, ou simplesmente a hora que você passa na rua e fala, sem pensar, sem planejar, sem orar, sem colocar diante do Senhor aquilo que você deveria falar. Escuta, lembra essa ilustração de João? Quando você pega as cartas de exortação a Coríntios, a outras igrejas, João muitas vezes é duro. Só que mesmo assim, João deixou algumas recomendações divergentes de Paulo. Porque ele queria falar frente a frente, face a face. Davi tinha um peso muito grande com ele. Davi estava experimentando algo extremamente frustrante. Ele não queria falar isso na frente dos ímpios. Ele não queria reclamar para Deus. Ele não queria expor aquilo que ele sentia na frente das outras pessoas que não compreenderiam quem é Deus. Por isso, a gente pode caminhar um pouco no verso, logo no verso 8, ele fala, livra-me da minha rebeldia e não permitas que os tolos zombem de mim. Tá aí porque Davi guardou as coisas para ele. Essa é a dica. Talvez os descrentes, os ímpios, estivessem zombado e estavam sendo punidos pelo Senhor. Talvez disciplinados pelo Senhor. A gente não sabe exatamente o que é ou o que aconteceu. Mas talvez Davi parou e pensou que se ele reclamasse publicamente contra Deus, Deus poderia usar isso de alguma forma contra ele. Talvez algo parecido com Jó. Só que Jó soube sofrer. Embora muitas vezes Jó exagerou no sofrimento, ou naquilo que ele dizia, naquilo que ele se expressava, Paulo também nos ensinou aquilo que Davi praticou há séculos atrás. E Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 4, verso 6. Não vivem preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que vocês precisam, agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. É isso que Davi fez. No tempo certo, ele se colocou diante do Senhor e trouxe para o Senhor a real dor do seu coração. Agora, o que será que Davi guardou tanto dentro dele?
Qual o motivo dessa angústia? Qual o motivo dessa dor? É algo que Moisés já tinha falado, é algo que Salomão falou depois, é algo que Tiago falou, é algo que Paulo falou. E ele queria conversar com o Senhor sobre o tema dessa mensagem. A vida passa rápido, um dia a gente vai morrer. E esse é o segundo ponto, essa é a segunda divisão. Nós devemos ter em mente que a nossa vida é breve. Nós precisamos considerar a brevidade da nossa vida. Eu não estou falando de idade aqui, porque isso é tempo do Senhor, não é o nosso tempo. Essa semana eu fui a um velório de um menino de 16 anos. Filho de um pastor, amado, querido. Um menino voltando da escola, segunda-feira à tarde. Foi atropelado por um carro em cima da calçada. A brevidade da vida dele é a mesma brevidade que a minha vida, independente dos anos que nós vivemos aqui nessa terra. A vida passa rápido. Um dia a gente vai morrer. Mostra-me, Senhor, como é breve o meu tempo aqui na terra. Mostra-me que os meus dias estão contados e que a minha vida é passageira. A vida que me deste não é mais longa que alguns palmos diante de ti. A minha existência não passa de um momento. Na verdade, o ser humano não passa de um sopro. Somos apenas sombras que se movem, e as nossas inquietações não dão em nada. Acumulamos riquezas sem saber quem as gastará. Uma outra curiosidade aqui, talvez na sua Bíblia está escrito interlúdio ou pausa entre os versos. Na música, um interlúdio é um momento onde as vozes param e os músicos, os instrumentos continuam a tocar. Biblicamente, o que acontecia? Nesse interlúdio, a última frase era repetida justamente para dar uma ênfase, um tempo para que você pensasse naquilo. E olha onde o interlúdio entra aqui nesses versos. Na verdade, o ser humano não passa de um sopro. Davi reflete sobre a brevidade da vida. Além disso, além de estar pensando no assunto, ele pede que o Senhor o ajude a pensar sobre a brevidade da vida. Ele pede para que Deus não se esqueça de lembrá-lo sobre isso. Ele pede para que Deus, talvez, mostre para ele quantos palmos a vida dele ainda tem. Eu não sei se você é um cara que faz jeitinhos técnicos brasileiros, talvez conhecido como gambiarra, para medir alguma coisa. Ou será que só eu já medi em palmo? Sabe quando você compra um móvel e a mulher quer colocar em algum lugar? Aí você vai lá e dá aquela medidinha assim, né? Ah, vai caber. Aí chega na hora, é 2 dedinhos a mais, não cabe. A gente mede em palmo. E é essa a reflexão. A nossa vida são palmos. Davi fala que a nossa vida é um sopro. Davi fala que a nossa vida é uma sombra. Passa rápido. A gente não consegue ver. Davi pede para que sejam contados os palmos, que talvez Deus mostrasse para ele quantos palmos ele ainda teria. O que seria de nós quando soubéssemos quantos dias nós ainda teríamos aqui na Terra? Alguns ansiosos aí já estão suando. Só por saber que talvez isso poderia acontecer, mas não vai. O que nós faríamos? Então, Deus vai falar, você vai morrer em 2188, ó, vou ficar um velhão. Vou lá no Google Calendário, marco o dia da minha morte. Deixo lá a notificação. Será que isso, de alguma forma, vai fazer bem para mim? Será que a minha ansiedade, será que eu vou colocar a minha agenda em dia? Será que vai mudar alguma coisa no meu dia a dia? Vai, para pior. Mas isso não exime que nós pensemos sobre a brevidade da vida. Davi fala sobre a vaidade, que muitas vezes ela é tida como algo... A gente muitas vezes acha que a vaidade
é nós nos achegarmos ao espelho e olharmos o quão estamos bonito. É raro. Eu preciso da minha mulher falando que eu tô bonito. Aí a autoestima sobe. Mas muitas vezes a vaidade é considerado algo que exalta o nosso ser, exalta a nossa imagem. Só que não é esse tipo de vaidade, não é a mesma vaidade também que Salomão usa no final de Eclesiastes, quando ele fala vaidade, 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 tudo é vaidade. A vaidade, na tradução literal, nos originais, é traduzido como algo rápido, algo passageiro, algo parecido como um vapor, uma fumacinha, que a gente não consegue pegar. Essa é a vida. É o sopro, é a sombra, é a fumacinha, é breve. Às vezes a gente acha que a vida é grande, não é? Às vezes a gente faz planos. Quando eu for velho, aí sim que eu vou dedicar minha vida ao Senhor. Mas enquanto isso, eu estou dedicando a minha família, porque afinal de contas a família foi criada por Deus. Quando eu for chegar à minha velhice, eu vou ter um tempo especial com a minha esposa. Viajaremos o Brasil, o mundo. Enquanto isso, eu vou trabalhar, 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 trabalhar. Essa semana, meu filho mais velho tem 14 anos. Ele entrou no carro da escola, travadão assim, ó. Sentou. Falei, o que foi? Não, nada não. Tá bom. Chegou em casa, levantou assim também. O que foi? Tá doendo as costas? Não, tá doendo aqui embaixo. Falei, cara, bem-vindo ao mundo. Isso é dor de costas. Tomou um Dorflex, adiantou? Não, precisou tomar uns 3. Foi bolada? Não, é velhice. É por isso que Salomão escreve e nos alerta sobre isso. Não esqueça do seu Criador nos dias da sua juventude. Honre-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer em viver. Moisés também nos alerta. Moisés escreveu o salmo mais antigo, Salmo 90. E ele diz, ajude-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. É um pedido de Moisés que talvez Davi não compreendeu. Buscar essa sabedoria e entender que a brevidade da nossa vida, ela deve ser vivida e vivenciada dia após dia através da sabedoria vinda de Deus. E é por isso que Davi encerra esse trecho que nós acabamos de ler, falando justamente dos tesouros. Davi chega e fala, aonde que você vai gastar suas riquezas? Aliás, quem vai gastar as suas riquezas acumuladas? O que você tem feito com aquilo que você tem acumulado? Você tem aproveitado e desfrutado do privilégio que é ser abençoado por Deus? Ou você simplesmente tem acumulado com o ego, com o egoísmo, onde você acha que, ok, quando for velho vou aproveitar tudo isso? Eu não estou falando para você ser irresponsável e gastar com tudo e todos, principalmente nas bets da vida ou no tigrinho da vida. Em nome de Jesus está repreendido para você, irmão. Mas como você usufrui das bênçãos que Deus te dá todos os dias? Guardando tesouros que a gente não sabe quem vai usufruir disso tudo depois? Colecionando imóveis? Ou tendo... Eu descobri, cara, o ChatGPT é um negócio fantástico. Eu perguntei lá para ele qual foi a coleção de taças mais caras vendidas. Falei, taças é uma coisa assim, barato. Não imagino que deve custar, sei lá, R$1.000 uma taça. Eu descobri que tem uma coleção inglesa do século passado, blá, 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 que foi vendida recentemente por $320 mil, 4 taças. Falei, cara, tem que ser um vinho muito bom para colocar numa taça dessa, né? Como as pessoas podem guardar ou depositar a sua alegria, a sua felicidade em bens materiais que a traça e a ferrugem comerão? Talvez não a taça, mas a roupa, as coisas vão ficar. Quantos colecionáveis a gente tem guardado?
Quantas coisas que depois que você partir, que você considera extremamente valiosa, para sua família não vai valer mais nada. Quantas coisas vão vir para o bazar da igreja? Quantas coisas a gente vai enviar lá para o Cipriano, no Paraguai? Vai ser bênção para eles, bênção. Mas por que a gente guarda tesouros que a gente não sabe quem vai usufruir? E Davi está falando sobre isso. Querido irmão, querida irmã, não estou falando para você chegar aqui e gastar toda a sua grana. Amanhã está todo mundo lá na CVC comprando passagens aéreas e cruzeiros. Não é isso. Mas saiba onde investir o seu tesouro, ou qual é o seu tesouro. Jesus nos alerta que o tesouro mais precioso que nós podemos ter, nem a traça nem a ferrugem podem consumir. E ninguém tira da gente. E é por isso que Davi continua e nos dá um jeito de nós não enlouquecermos quando pensamos na brevidade da vida. Afinal de contas, essa ansiedade e esse peso, ele tem um certo poder no nosso dia a dia. E é por isso que nós devemos esperar no Senhor em fé para a solução do mal do nosso coração nesse mundo caído. Versos 7 a 11. Agora, Senhor, o que devo esperar? És a minha única esperança. Livra-me da minha rebeldia e não permitas que os tolos zombem de mim. Estou calado, não direi uma só palavra, pois minha punição vem de ti. Mas, por favor, por favor, para de me castigar. Os golpes da tua mão me conduzem a nada. Quando nos disciplinas por nossos pecados, consomes como a traça o que é mais precioso. O ser humano não passa de um sopro. E de novo o interlúdio, o ser humano não passa de um sopro. O que a gente faz com essa brevidade mostrada por Davi aqui? O que a gente faz com a brevidade que Davi pede ao Senhor para que coloque-a em sua mente? Davi fala e Davi reflete que ele espera no Senhor. Por que é assim? Por que a vida é fugaz? A vida é fugaz única e exclusivamente por causa do pecado. Repito, por causa do pecado. Não era para ser assim. Mas, quando Adão pecou, nosso pai Adão pecou, nós pecaríamos também. E Adão pecou pela humanidade toda. E nós precisamos, inicialmente, reconhecer que esse pecado também é nosso. Se nós não reconhecemos isso, se isso não for a base para o nosso pensamento, nós teremos apenas soluções paliativas para o pecado. E não é isso que a Bíblia nos encoraja e nos recomenda a fazer. Nós precisamos encarar a raiz do problema. Nós precisamos entender que o pecado é algo que naturalmente nos afasta de Deus. O pecado que ainda está em nossa carne nos afasta do plano original de Deus para as nossas vidas. E Davi estava sendo disciplinado pelo Senhor. Davi estava sendo flagelado pelo Senhor. Davi sabe que ele é pecador, mas ele sabe, ele reconhece que ele precisa do Senhor na sua vida. Davi é um homem que se deparou com a morte muito mais do que nós. Davi viu a morte de perto várias vezes. Davi enfrentou batalhas. Davi matou muito. Davi feriu muito. Davi lutou como um rei, como um cara preparado para isso. Talvez por isso que ele sente que a sua vida é mais frágil. Afinal de contas, ele viu a morte de perto várias vezes. Ele reconhece que sua vida é frágil. Já que nós temos poucos dias, passar esses dias em aflição, passar esses dias em lutas, passar esses dias como filmes de horror que não tem fim, que viram looping. Poxa, já são poucos dias que nós temos que contar aqui na Terra, e ainda mais contado em palmos, e mesmo assim passaremos por dias de aflições, por lutas, por ver a morte muitas vezes quase de perto. É por isso que Davi faz a conexão do verso 11, por nós sermos essa fumacinha, esse vapor, essa sombra, essa vaidade que logo passa rápido.
por causa do pecado. Nós teríamos vivido para sempre nessa carne se nós tivéssemos permanecidos na luz. Entretanto, nós fomos para as trevas, escolhemos o pecado, e é por isso que nós convivemos com a sombra, com a fumacinha, com a vaidade e com a brevidade da vida. A vida passa rápido, um dia você vai morrer. Quando nós pegamos a brevidade da forma que é retratada na palavra do Senhor, nós entendemos que nós somos frágeis por causa e unicamente do pecado e das escolhas que nós fazemos todos os dias. Quando escolhemos pecar a não viver uma vida de santidade. Isso nos afasta, isso nos mostra quem realmente ainda tem o domínio sobre nós. Por isso a busca pela santidade, a busca por não pecar mais, óbvio que isso nós teremos quando estivermos plenamente na glória com Deus Pai. Mas a ânsia de parecermos cada vez mais com Cristo é algo presente, deve ser dia após dia na nossa mente algo primordial. Afinal de contas, o que nos separa, o que nos difere do Ivan o Terrível, do Escadinha, do cara do Comando Vermelho, de todos os outros que cometeram atrocidades nessa vida? A nossa única diferença é que nós conhecemos a verdade e que fomos resgatados pelo Senhor da luz. E Ele, com a sua boa mão, nos traz das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a nossa única diferença. Afinal de contas, nascemos com o mesmo corpo de pecador. Simples assim. O verso 7 é o ponto de virada na vida de Davi. Ele diz assim: agora, Senhor, o que devo esperar? És a minha única esperança. Não são os tesouros que as traças comerão. Não é saber quantos dias me resta nessa vida. Não é vencer batalhas. E não é nem ser considerado o homem segundo o coração de Deus. A minha única esperança é o Senhor. Essa é a nossa súplica. Esse é o nosso motivo de razão de viver. Jesus, a nossa única esperança. Porque os seus dias são maus, os meus dias são maus, passaremos por aflições, passaremos por dores. Só terminará quando Jesus voltar ou quando Ele nos chamar. Mas enquanto isso, és a minha única esperança. E Davi termina o seu salmo dizendo: ouve a minha oração, Senhor. Escuta os meus clamores por socorro. Não ignore as minhas lágrimas. Eu sou um estrangeiro diante de ti, um viajante que está só de passagem, como eram os meus antepassados. Desvia de mim o olhar para que eu volte a sorrir antes que eu me vá e deixe de existir. A gente vive num mundo fugaz. A gente vive num mundo ainda rodeado de pecado. Mas Jesus é a resposta para esse pedido de Davi. Jesus é a nossa resposta. Jesus é a resposta de quem espera no Senhor. Jesus é a resposta para entender que a nossa mortalidade será transformada por Jesus ou por Deus a partir do momento que chegarmos juntos da glória dele, onde não haverá mais lágrimas. Mesmo vivendo nesse mundo fugaz, experimentando um mundo caído, nós precisamos morrer pelos nossos pecados. Nós precisamos afastar os nossos pecados, porque a nossa esperança está em Jesus. Nós precisamos entender que este mundo é um mundo maldito e que a brevidade da vida é para todos nós. Por falar em brevidade, eu quero encerrar essa reflexão usando o mesmo texto que o pastor escolheu no culto fúnebre do seu filho. Permita-me dizer e ler o texto para vocês. A gente morre todo dia. E não somente daquela maneira que John Johnny famosamente nos ensinou, com sinos dobrando enquanto nós deixamos de ser humanos, mas de um jeito que a gente morre todo dia. Um dia desses li algo que partiu meu coração. Alguém disse mais ou menos assim: um dia você brincou com seus amigos de infância pela última vez e ninguém se deu conta disso. Foi dessas coisas de arruinar o dia. De fato, a gente morre um pouco todo dia. A gente perde um pouco de vida a cada dia. Fiquei pensativo hoje e lembrando disso. É verdade mesmo.
A gente dificilmente sabe quando será a última vez. Um dia você jogará bola pela última vez. Vai ser divertido, também vai ser dolorido. E você pensará que precisará fazer isso mais vezes. Mas não vai fazer. Seja pelo joelho, pelas costas ou pelo pouco tempo. Terá sido seu último gol, a última canelada, a última risada gostosa, mesmo depois de um erro primário passando no gol. Um dia você irá ao cinema pela última vez. Vai, provavelmente, depois de um bom tempo sem ir, vai gostar de sentir aquele novo prazer da telona e voltar logo em seguida. Mas a vida vai seguir logo, a saúde vai dificultar, e você vai ver que é mais fácil assistir o filme no tablet. Um dia você terá uma conversa com a sua amada, relembrando com carinho alguns bons momentos, como o dia de uma viagem, uma refeição marcante, e algo acontecerá depois que impedirá de novas conversas desse tipo. E vocês nunca mais irão assoprar as chamas das memórias do amor um do outro. E aos poucos essas lembranças poderão se apagar. Você perceberá que era a última conversa. Será que deveria ser tão rude? Um dia você vai se despedir do seu pai pela última vez e não poderá mais papear. E vai ficar muito por dizer. Vai ser assim com cada um dos seus parentes, até que seja assim a seu respeito. Um dia você vai fazer a sua última postagem nas mídias sociais. Se soubesse, não teria desperdiçado ela falando mal de alguém. Teria? Um dia você vai conhecer uma pessoa nova pela última vez. Provavelmente será um profissional da saúde que vai te ajudar a ficar confortável perto do fim. Um dia você vai ouvir o seu último parabéns. Dificilmente você saberá que foi o último, e ainda bem, porque seria difícil você assoprar as velhinhas. Um dia você vai manchar a sua camisa de comida pela última vez. Você vai ficar chateado, mas se soubesse que seria a última, você se importaria com isso? Ou você pediria um pouco mais de mostarda? Um dia você fará um carinho no animalzinho pela última vez. Talvez se você soubesse que seria a última vez, demoraria um pouquinho mais nas orelhas peludas ou no focinho gelado. Um dia você pagará o seu último boleto. Se soubesse, faria uma dancinha celebrando. Um dia você vai sair da sua cidade pela última vez. E ao chegar de volta, nem vai perceber que estará entrando para nunca mais sair. Um dia você vai se despedir dos seus colegas de escola ou da faculdade que prometeram que com certeza manteriam contato. Um dia você vai entrar no mar pela última vez. Você vai sair só que você vai ter que sair achando que vai ter uma outra oportunidade, porque ali tá frio, ou tem tem sal no olho, ou o rosto tá ardendo em sol. Um dia o seu coração vai ser partido pela última vez. Seja por uma notícia, ou seja por uma pessoa amada. Você vai achar que ainda vai passar por outras dessas, mas felizmente será a última. E um dia, depois que você se for, o seu nome na terra vai ser dito pela uma última vez. Talvez por um bisneto curioso, lendo algum papel antigo. Isso se chegar a tanto. E depois disso, o seu nome não soará mais na terra. Eu penso nessas coisas e eu morro por isso. Um dia, eu irei pensar nessas coisas tristes pela última vez. Ufa, que alívio! Ainda bem que há notícias de uma terra nova, onde não há lágrimas nas coisas. E os rumores trazidos pelo bom livro fala que lá nada será pela última vez. Convido você a baixar a sua fronte e orarmos. E antes de orarmos, eu queria que você, por um breve instante, refletisse sobre a brevidade da sua vida. Com o que ou com quem você tem se importado? A quem você tem buscado? Quais são os seus tesouros? Será que são os tesouros que a traça e a ferrugem comerão? Ou será que é aquele tesouro eterno dado por Cristo? Senhor, nós te louvamos porque há boas notícias que esse livro traz. Obrigado pela tua palavra.
Obrigado porque entendemos que através do Senhor, quando reconhecemos que Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, podemos dormir tranquilamente, sabendo que levantaremos com o Senhor. Talvez não aqui, mas eternamente com o Senhor. Senhor, nos ajude a reconhecer, como Davi reconheceu, as suas prioridades. Queremos entender essa brevidade e queremos que o Senhor seja o centro da nossa vida. Que o nosso tesouro, que busquemos ao Senhor da forma como o Senhor quer ser encontrado. Obrigado por essa reflexão. Obrigado porque o Senhor já usou a vida de Davi, a vida de Salomão, a vida de Paulo e tantos outros homens de Deus para refletir um tema que nós, por vezes, fugimos, que é a morte. Mas muito obrigado, porque, da mesma forma que Davi, a nossa esperança está no Senhor. E é por isso que nós podemos falar tranquilamente sobre a morte, pois sabemos que assim que deixarmos essa terra, este mundo, estaremos a um lado do Senhor. E viveremos eternamente, onde não há choro, não há dor, não há tristezas. E há lágrimas, sim, mas de alegria, de júbilo, pois veremos o Senhor face a face. Ajuda-nos a entender a brevidade do nosso dia, dos nossos dias, e vivermos para honrar e bendizer e glorificar o Teu santo e poderoso nome. Essa é a nossa oração. O Teu santo e poderoso nome. Amém.